Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, senhor e senhora caro ouvinte. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Samuel e hoje eu vou começar no nosso primeiro episódio de uma minissériezinha aqui sobre a cúpula de filosofia que tivemos, e nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre as universidades pós-período medieval. É um episódio bem breve, então vamos começar. As universidades, elas começaram a aparecer na Europa cristã, mais ou menos no século XII, XIII depois de Cristo. Foi no período da Idade Média também. E foi com o surgimento delas que o conhecimento começou a ser universalizado entre as pessoas. Porque antes só membros da igreja tinham, por exemplo, aprendiam a ler, aprendiam a escrever esse tipo de coisa, ou tinham acesso a qualquer outro tipo de conhecimento. Tudo ficava com a igreja. Com o surgimento das universidades, esse conhecimento começou a ser disponibilizado para o maior número de pessoas. Claro, não era todo mundo que tinha esse acesso, mas já começou a ser mais democratizado, podemos assim dizer. Algumas universidades que surgiram nesse período são bem famosas, tipo Oxford, Harvard, Bolonha, a Universidade de Cambridge. E elas existem até hoje, todo mundo conhece, todo mundo tem aquele... Não vou falar todo mundo, mas sempre tem aquela coisa, nossa, aquele status. Formado em Harvard, formado em Oxford. São uma das melhores universidades do mundo. Então, essas universidades que surgiram nesse período medieval, elas perduram até hoje e elas mantêm esse legado. Elas têm um legado bem expressivo na contemporaneidade. Principalmente na forma que elas se organizam e funcionam. E ainda tem algumas diferençazinhas, porque as universidades estão se tornando mais democratizadas entre as outras pessoas, mas o legado que elas estão trazendo é muito antigo, e elas são muito importantes hoje, não tem que se comparar. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que estudaram, por exemplo, na faculdade de Oxford, que são muito importantes. A gente teve o John Locke, que a gente vai falar depois. A gente tem a Margaret Thatcher, que foi a primeira mulher primeira-ministra da Inglaterra. A gente teve o Stephen Hawking, que nem vamos falar sobre. Tem o Adam Smith, que é o pai do liberalismo. Teve até Oscar Wilde, que estudou em Oxford. Em Harvard, a gente tem o W. Bush, a gente tem o F. Kennedy, a gente tem o Barack Obama, que são os três presidentes dos Estados Unidos. Então, o legado que essas universidades que surgiram lá naquele período vem trazendo até hoje é muito grande. E duas coisas que a gente pode pontuar é que, primeiro, essas foram muito importantes, principalmente hoje, quando a gente vive aqui na pandemia. Eu gosto sempre de contextualizar para o momento da pandemia. A gente tem a vacina de Oxford, a gente tem a AstraZeneca, que é a vacina contra a Covid-19, foi produzida na Universidade de Oxford. E outra coisa muito importante de se falar é a questão que se tem quando a gente fala surgiram universidades no período medieval, na Idade das Trevas. Essa é mais uma prova daquilo que eu falei no episódio atrás, em alguns episódios atrás, de que a Idade das Trevas, ela teve sim conhecimento e que aquela coisa de se chamar Idade das Trevas, o período medieval, se chamar Idade das Trevas, porque não havia conhecimento, é uma falácia. Porque as universidades surgiram justamente nesse período. O conhecimento começou a ser propagado para as outras pessoas a partir desse período, entre tantas outras descobertas. Então é mais uma mentira, assim, um senso comum, né, que cai por terra. Mas era isso sobre as universidades. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, tchau.